Ele simplesmente nos deu essa graça. Hoje somos filhos de Deus, pela sua graça, não por alguma coisa que nós tenhamos feito, mas simplesmente porque Ele decidiu que nós seríamos os seus filhos. Sou grato ao Senhor. Levanta as suas mãos para os céus, agradeça ao Senhor pelo privilégio de sermos os seus filhos. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia. Mauro, eu quero que cante essa música de novo hoje à noite, tá? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Amém. Então, bom dia, milionários. Bom dia. Não, só os milionários, por favor. Bom dia, milionários. Bom dia. Isso, porque alguns milionários não entenderam na hora. Tá todo mundo na graça. Amém, glória a Deus. Nesse instante nós estamos transmitindo o nosso culto para o mundo todo. Então, se você puder, deixando o celular no silencioso, entrar lá no YouTube da igreja e você puder curtir e compartilhar, top demais, para que mais pessoas possam receber a palavra que liberta e faz prosperar. Amém? Se você puder fazer isso agora pronto, você faz agora e pronto, curtiu, compartilhou, pronto, aí volta aqui para a ministração. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Aleluia, aleluia. O tema da nossa ministração é oração que prevalece. É uma matéria do Rema. Quem tem o privilégio e a honra de estar fazendo Rema ou ter terminado o Rema, sabe muito bem acerca desta matéria maravilhosa, que são poucos dias a ministração, mas o aprendizado é a vida toda. Você sabe que existem vários tipos de oração: a oração em línguas, oração da fé, oração em concordância, oração de entrega e outros tipos também. Mas o que eu quero falar hoje é sobre oração, independente da oração que nós fazemos. Cada oração, cada tipo de oração, para se adequa, está junto, né, dependendo da situação em que a pessoa se encontre. Existem horas que você precisa orar em outras línguas. Por exemplo, o Antônio está passando por algum problema, alguma dificuldade. O Antônio, para quem não sabe, é o Gustavo da Nath, amém? Então, às vezes ele está passando por uma dificuldade e ele precisa de oração. Então o Espírito Santo diz: olha, ora agora por Antônio. O detalhe é porque Antônio está não sei aonde. Ele foi para as Ilhas Maldivas, né? E lá ele está com algum probleminha, alguma coisa, com alguns peixes lá, sei lá o que, né? E eu não sei o que está acontecendo. Então a melhor oração de intercessão por Antônio é a oração em línguas, porque quando você ora em línguas, você estará orando a vontade de Deus para a vida dele. Amém. Estão entendendo até aqui, gente? É só um exemplo. Existem outras vezes que você precisa de alguém para concordar contigo em determinada área, porque você deseja muito aquilo ali, alguma coisa, mas você não tem fé suficiente para isso. Então você só precisa achar outro crente que tenha uma fé igual ou maior do que a sua, para justamente, meu irmão, concorda comigo nessa oração que eu estou precisando agora. Então aí você chama a pessoa e aí os dois oram juntos em concordância, pronto, está feito. É a oração de concordância. E assim são vários tipos de oração. Mas eu quero trazer hoje a importância de não só ter, como manter uma vida de oração. A Bíblia fala de quando Jesus ele expulsou os comerciantes, né, que estavam numa determinada área do templo lá, e ele pegou uma corda e mandou ver ali, né, expulsando aqueles comerciantes, e ele citou um trecho da Bíblia que diz: nunca ouvistes, citando a palavra, a minha casa será chamada casa de oração. Ele estava citando a palavra.
Mas vocês transformaram era em covil de ladrões, salteadores, né? Então, ladrões. Ora, é claro que Jesus estava se referindo ao templo ali. E também a pessoa que falou antes, séculos antes, sobre esse casa de oração, estava se referindo ao templo ali. Mas quando se trata de hoje, sabemos que esse local aqui não é casa de Deus. Amém. Aqui é a casa de Deus. Não, não é casa de Deus. Por quê? Porque Deus não mora em templos feitos com mãos humanas. Mas por quê? Porque Ele é grande. Ele é enorme. Isso não combina. Na verdade, Ele é tão grande que os céus dos céus não podem contê-lo. Contudo, se faz tão pequeno a ponto de morar dentro de nós. Aleluia. Amém, amém. Amém. Então, hoje, a casa de Deus é você. Vou repetir. A casa de Deus é você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: se você nasceu de novo, a casa de Deus é você. Amém, amém. Aleluia. Então, quando nós vemos na palavra de Deus casa de oração, não se refere às quatro paredes. Amém, amém. Se refere a quem? É você que tem que ter uma vida de oração. Vou repetir. É você que tem que ter uma vida de oração. Casa de oração. Vamos lá, 6 pessoas ao seu redor. Diga: a casa de oração hoje é você. 6 pessoas, vai. Na frente, atrás, do lado. Eu gosto de ouvir quando irmãos dizem: pastor, antes de tomar o meu café, eu separo um tempo de oração. Rapaz, eu gosto disso. Amém. Primeira coisa do dia, falar com o papai. Amém. É maravilhoso. O Rick Renner, o pastor Rick Renner, ele falando, ele disse que sem palavra é sem café. Aí você quer, como assim? Não, é porque antes de comer qualquer coisa, ele tem que meditar um tempo na palavra de Deus, tem que estudar um pouco na palavra de Deus. Corretíssimo. Porque antes de alimentar o corpo, alimenta logo o espírito. É a primeira coisa. Perfeito. Perfeito. E há outras pessoas que simplesmente tiram tempo de oração e está corretíssimo. Mas sabe qual é o problema? É porque quando se trata de... Muitas vezes, não estou dizendo, não é todo mundo, glória a Deus que não é, ninguém aqui na igreja que está aqui, ninguém. É outras pessoas, vai por aí na internet, lá no Afeganistão. Então, ele ora. Como é que ele ora? Senhor, abençoe esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, esse dia é maravilhoso, amém. Glória a Deus. Ô mulher, tem café aí? Aí vai e toma um café. Sai para o trabalho. E vai, e conversa com todo mundo, fala com todo mundo, tal. O dia inteiro. Chega em casa, janta, né? Como aquela pizza. Eita glória. Aleluia. Deus é bom. Amém. Eita, aleluia. Aí vai dormir. Jesus, abençoa, Senhor. Obrigado. De que adianta, meu irmão? Você até começou bem o dia, pelo menos mais ou menos. Só que casa de oração, que é você, tem que passar o dia todo em oração. Amém. Tivemos uma imersão aqui quinta-feira, e eu fiquei um pouco triste, porque eu esperava que a igreja estivesse lotada. Mas não estava. Mas não se preocupa não, já vai ter outra imersão, aí você vem. Amém. Vai ter outra imersão. Né? A Rafa nem sabe, mas vai ter sim. Vamos ter mais imersão aqui. Então, sabe, a imersão é um tempo onde nós tiramos para ouvir a palavra, adorar e orar. Pronto, resumindo é isso. Ouvir a palavra, adorar e orar. Pronto, é isso. Né? Só isso, pronto. Mais nada. E é muito bom, é maravilhoso. Mas você sabia que você precisa ter a sua imersão no seu dia a dia? Amém. Pegar um dia, ficar distante de tudo e ir separar aquele tempo para orar, para meditar, para adorar. Quando estamos falando, de irmãos, de casa de oração,
A primeira pessoa que me vem à mente, de alguém que sempre estava orando, Jesus Cristo. Amém. É interessante como Jesus orava. E aquele que não tinha pecado, precisava dedicar tempo em oração. Eu pergunto, e a gente, hein? Que de vez em quando dá umas falhazinhas. Só de vez em quando, né? Aqui ali. E nós? E nós que muitas vezes tomamos decisões nas nossas vidas, decisões importantíssimas, decisões que decidem não o futuro, não apenas dos nossos filhos, como da nossa família, da nossa casa. Agora para os cabamachos, presta só atenção, ô cabamacho, escuta bem, presta atenção no que eu vou te dizer. Seu cabeça no seu lar, a decisão que você tomar, se você tomar errada, pode levar sua família junto. Amém. Amém. Então, antes de tomar decisões, dedica tempo a orar. Amém. Vocês estão entendendo isso? Amém. Eu vejo que muitas pessoas investem tempo nas redes sociais. Tem gente que trabalha, ganha dinheirão nas redes sociais. Glória a Deus. Amém. Conversa com todo mundo, o dia todo, reuniões e tal, e lá vai por causa das redes sociais, marketing e tudo. Beleza. E o tempo com Deus, como é que fica? Vai orar, ele não tem assunto. Ele tem assunto, chega ali, conversa com a irmã ali, conversa com a Rita, ele tem assunto com a Kelly, é uma beleza. Mas para orar não tem assunto. Nossa, eu orei bastante hoje, meu Deus do céu. Oh glória, foi 3 minutos de oração. Bastante. Tá, e com tua amiga, 3 horas. 3 horas. Joga uma conversa fora, que não é brincadeira, mas tem prazer em estar com a amiga ou com o amigo? Tem prazer de estar. E com Deus, 3 minutos? Sério? Vida de oração é, na verdade, meu irmão, separar tempo também para ter aquela oração intensa. Aquela oração apaixonada, aquela oração fervorosa, aquela oração onde você tem prazer e não quer sair dali. É uma oração tão intensa. Você investe tempo orando. Começou mais ou menos às 7 da manhã e orando, e conversando com o papai, e a conversa é lá, né, para daqui para de lá, né? E você fala, ele responde, ele fala, você responde. É uma oração intensa. Aí de repente 1h30 da tarde, eita, eu tinha que almoçar. 1h30 da tarde, porque está tão intenso que esquece até do almoço. Amém. Esquece até de... Por quê? Porque está intenso. Ah não, vou ficar por aqui mesmo, vira jejum, vamos lá, vamos embora. É isso que nós precisamos ter. Ah, mas isso é para pastor. Não, isso é para crente. Isso não é só para pastor, isso é para crente. A pessoa que diz que nasceu de novo precisa ter uma oração, uma vida de oração intensa. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Romanos 12, versículo 12, ACF, isso, ACF, corrigida fiel, por favor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. E aí, meu irmão? Está orando, meu irmão? Eu orei, está feito. Glória a Deus. Mas você sabia que existem momentos, existem casos, existem certas situações que você tem que perseverar até que... Amém. Não estou falando daquela oração, Francisco, da pessoa ficar repetindo, Senhor, me dá, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de perseverar
conversando com Deus acerca de uma determinada situação. Agora ficou silêncio. Quanto tempo você reserva com Deus? Só você e Deus. Deve ser a vida toda, tá? Mas só você e Deus ali naquele momento. Quanto tempo? Pastor, é porque lá em casa não dá, pastor. É menino, pastor. É tanta coisa. Olha, eu trabalho home office, olha, nossa, e o dinheiro para contar aquele dinheiro todo, meu Deus do céu. É muito dinheiro que eu tenho que contar, que chega para mim. Glória a Jesus. Amém. Amém. Pega teu carro, vai dar umas voltas e vai orando. Amém. Vai ter momentos que vai ser tão intenso, tão fervoroso, que você vai ter que procurar um lugar para estacionar. Amém. Por quê? Porque esse continuar é capaz de ter acidente, de tão envolvido que você está. É esse tipo de oração que eu estou falando. A oração que prevalece é a oração fervorosa, é a oração que vem de dentro do coração, não por solução apenas, sim, por soluções, claro, mas não é só por isso, mas principalmente pelo prazer de orar. Amém. Pelo prazer de orar, por estar um tempo orando. Eu era pequeno, tinha uns 7 para 8 anos, eu lembro bem disso. Meu pai tinha um quartinho, reservado um quartinho lá na casa que a gente morava, que era laboratório de fotografia. Então ele tirava fotografias durante o dia e à noite ia revelar aquelas fotografias. Não tinha impressora, não tinha nada, então tinha que ser um quarto bem escuro, super escuro, para poder revelar lá as fotografias. E eu lembro que mas muitas vezes isso acontecia. Eu pedia a bênção ao meu pai e à minha mãe e ia me deitar. E o meu pai entrava lá nesse laboratóriozinho, nesse quartinho lá de fotografia. E eu ia dormir. Tá. Lá para as 3 ou 3:30 da manhã, eu me levantava para ir contribuir com a irrigação do Nordeste. Né? Isso, exatamente. Né? E meu irmão, a casa, eu estou dizendo, a casa estava tomada por uma glória tremenda. Parecia que a gente flutuava. E meu pai estava lá orando em línguas e falando, te agradecendo, Senhor, eu te adoro, em adoração, lá dentro do quartinho. 3 e pouca da manhã. E aí eu voltava para o meu quarto, me deitava, uma paz tremenda, uma glória tremenda. Quando era no outro dia, que sentava para tomar café, ele saía lá dentro. Porque era a noite toda. Várias vezes isso. Saia lá de dentro. E ele parecia que tinha dormido a noite toda. Estava tranquilo. Não tinha olheira, não tinha nada, não estava assistindo nada. Parecia que tinha dormido a noite toda. É disso que estamos falando. Mas seu pai era um pastor. Nesse tempo não era, não. Nesse tempo ele não estava à frente de igreja, não. Pregava nas igrejas algumas vezes, aqui e ali, mas não era. Ele era diácono da igreja algumas vezes. Por quê? Porque vida de oração não é só para pastor. É para crente. Nasceu de novo, recebeu Jesus, é o seu Senhor. Meu irmão, você precisa, escuta, você precisa ter uma vida de oração. Uma coisa que eu quero te fazer. Eu sou um pastor, já fiz vários gabinetes e eu sei que vou fazer mais, aconselhamentos, à vontade, faço até gabinete e aconselhamento online. Que às vezes eu estou distante, a pessoa está também, quero fazer, então pronto, a gente marca lá no Telegram, que é um aplicativo superior, de alto nível, né? E pronto, beleza. No inferior do submundo eu não faço não, só no superior, que é o WhatsApp. Enfim, é só no Telegram. Mas enfim, eu faço isso, eu tenho prazer, eu gosto, é meu trabalho. Deus me paga para isso, ó, para cuidar de você. Mas deixa eu te dizer uma verdade.
A oração intensa sempre vai substituir gabinetes. Amém. A oração intensa sempre vai substituir aconselhamentos. Sempre. Nunca, meu irmão, use um gabinete para substituir a oração. Porque não substitui. Porque a oração é gabinete com o pastor supremo, rapaz. Infinitamente melhor do que qualquer pastor que tu conheça. Está todo mundo entendendo até aqui? Vai tomar uma decisão. Meu irmão, ei, pastor, eu estou com dinheiro, eu vou lá comprar. Glória a Jesus, a casa, o carro, sei lá, alguma coisa. Amém, glória a Deus. Eu não preciso de fé para isso, eu tenho o dinheiro para comprar. Amém. Mas vai orar. Por quê? Deus pode te mostrar um lugar onde vende o que você quer com 50% de desconto. Isso é prosperidade. 50% de desconto, 40% de desconto. Ou simplesmente o Senhor diz: ei, espera um pouquinho, aguarda. Aí de repente alguém liga: ei, fulano, Deus mandou te dar isso. Mas eu estou com dinheiro, pastor. Sim, mas se o Deus tem um plano para tu ganhar aquilo que você iria comprar. Por quê? Porque Deus tem interesse em você e no seu dinheiro. Vou dizer de novo: Deus tem interesse em você e no seu dinheiro. É claro que sim. Tempo de oração. Mas muitos crentes se acostumaram a orar quando a coisa aperta. Quando o negócio está sério, quando ele está devendo a duas pessoas, né? Deus e o mundo. Quando ele está, aí vou orar. É claro que você tem que orar, meu irmão. É claro que você tem que orar, mas esperar por um momento difícil para ir orar é se aproveitar da graça de Deus que está disponível para você. Deus não quer ser apenas a tua fonte. Ele é o teu Pai. Amém. Vou dizer de novo: Ele é a nossa fonte, sim. Ele é o provedor, sim. Mas Deus, Ele quer ser o Pai. Ele quer relacionamento, diálogo. Amém. Está todo mundo entendendo até aqui? Amém. Vamos lá. Tiago capítulo 5. ACF também. Corrigida fiel, por favor. Diz assim, 5,16. 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito em seus efeitos. Mas pastor, e se... muito em seus efeitos... mas não está sendo muito comigo, é porque não tem oração. Amém. Continua. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. É interessante isso, sabe? Chovia no Líbano, chovia na Síria, chovia no Iraque, chovia no Irã, chovia em todo canto, menos em Israel. Todo lugar ao redor, tudinho, menos em Israel. Por quê? Porque um homem orou para que isso acontecesse. E interessante é que ele sabia tanto que não iria chover, que ele foi se encontrar com o rei e disse: o rei, não vai chover em toda a terra de Israel, segundo a minha palavra, ou seja, porque eu disse. Mas ele era um homem muito poderoso, ele era crente. Não, nem crente ele era um pecador. Hoje você é justo, ele não era ele era um pecador, morto espiritualmente em seus pecados. Jesus não tinha vindo ainda, mas ele fez apenas isso, ele orou com intensidade, não choveu. Versículo 18, e orou outra vez, e aí sim o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Olha isso, determinando as estações, serviço de meteorologia, simplesmente orando.
Quer um aumento de salário, querido? Vai orar. Quer um aumento na receita da sua família? Vai orar. Você está todo mundo entendendo até aqui? Erros são cometidos justamente pela falta de oração. Não estou dizendo que todo erro é assim. Eu estou dizendo que erros são cometidos por falta de oração. Por quê? Porque é na oração que você pode ouvir a Deus com mais. Você pode ouvir a Deus a qualquer hora, tá? Mas é na oração que você ouve com certa intensidade, porque você separa aquele tempo para ouvir. Conversa, diálogo, é na oração. E se não fosse necessária a oração, Deus não iria ordenar, muitas vezes, ei fulano, ore por cicrano. Por quê? Porque Deus não faz nada da terra sem que alguém o peça. A oração nada mais é do que uma autorização humana para uma intervenção divina na terra. Quem manda aqui embaixo somos nós. Existem muitas coisas que estão acontecendo nesta terra, não porque Deus quer, porque Deus só quer o que é bom, mas muita coisa ruim está acontecendo nessa terra, porque os crentes não estão orando com intensidade, com fervor. São pessoas que simplesmente oram assim, rapidão. Não, meu irmão, a palavra rapidão e oração não pode estar na mesma frase, não. Não. Algumas vezes eu chegava na igreja que eu pastoreava lá em Serra Branca, e eu chegava lá, né, num dia que não tinha culto, nada, estava na igreja lá, e puxa vida, havia uma necessidade muito forte dentro de mim para orar. Uma angústia muitas vezes tomava conta, mas não era uma angústia de que alguma coisa ruim estava acontecendo, era uma angústia de que havia necessidade de orar em relação a alguma coisa. Irmãos, todas as vezes, sempre era batata, era na bucha. Lá na frente a gente diz, eita, foi resolvido aquilo ali, ó. Se alguém não estivesse orando. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Em Gênesis capítulo 25, muito se fala sobre Abraão, pai da fé. E a maior bênção, né, que ele recebeu, que foi algo poderoso, é sobre o nascimento do seu filho, Isaque. Porque a esposa de Abraão era estéril, né? E já era estéril, mas Deus tinha prometido que ia ter um filho com ela. Então, ele creu, declarou, chamou a existência, orou, Isaque veio. Entretanto, Abraão morreu. Isaque casou, Abraão morreu, foi embora. No capítulo 25, versículo 21 de Gênesis, versículo 21, diz: e Isaque orou insistentemente. A palavra aqui insistentemente é fervorosamente, intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Observe uma coisa, presta bem atenção nisso. Ela era estéril. Ele orou com insistência, com fervor, e ela concebeu. O que poucas pessoas falam sobre isso também é que ele tinha 40 anos quando ele começou a orar para que ela concebesse. E quando ela concebeu, ele tinha 60 anos. Então foi 20 anos orando com fervor, com perseverança, com insistência, até que. É isso que nós precisamos. É disso que estou falando. De novo, preciso dizer, Isaque não era pastor, Isaque não era apóstolo, mestre, evangelista, profeta, pregador, professor do rema. E o que é que ele era? Não, ele simplesmente tinha
aliança com Deus baseada nem crente, aliança com Deus baseada na aliança abrâmica. Mas com certeza ele via e ouvia sobre como foi que ele foi gerado. Com certeza. Por quê? Pais que oram geram sempre filhos que oram. Amém. Amém. Aleluia. Eu estava conversando com o pastor Samuel, verbo da vida de Sobradinho, e a gente estava conversando e a gente começou a falar sobre o pai dele. O pai dele, o pastor Carlos Alberto, rapaz, homem de Deus, é uma bênção. Ministrações dele são poderosas, eu gosto muito de ouvi-lo. E nós estávamos conversando, e aí eu disse: rapaz, qual é a imagem que tu tem do teu pai? Ele riu e disse: rapaz, a imagem que eu tenho do meu pai é com a Bíblia aberta, é uma, mas a principal era ajoelhado com as mãos levantadas e orando. É o que eu e meus irmãos víamos o tempo todo. Amém. O pastor Reagan, numa das reuniões que tivemos lá em Campina Grande com os pastores, ele disse: vocês conhecem o meu pai como homem de fé, e ele é mesmo, homem de fé, muita fé. Mas eu, minha mãe e minha irmã conhecemos o meu pai como homem de oração. O que mais a gente vê ele orando. Se grandes homens de Deus que fizeram a história, eu poderia citar vários aqui, que fizeram a história, eram pessoas que oravam com frequência. Eu te pergunto, e nós? E a gente? Não ore, meu irmão, apenas quando tiver a necessidade. Ore antes da necessidade chegar. Não ore apenas quando tiver a falta. Ore antes da falta chegar. Ore antes que as coisas ruins comecem a acontecer. Meu irmão, vai orar. Vai dedicar tempo ao Senhor. Por quê? Porque se você não orar, coisas que você não queria que acontecesse vão acontecer. E logo, logo tu vai virar um cristão 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. E tu? Nada contra, meu irmão. A Bíblia manda a gente orar uns pelos outros. Eu já orei e também já pedi oração muitas vezes. Nossa, já pedi oração muitas vezes. Mas é uma irresponsabilidade eu chegar para o Mauro e dizer: Mauro, ora por mim, rapaz, que eu estou passando por um problema. E eu mesmo não oro. É irresponsabilidade. Porque a oração do Mauro nunca pode ser arrimo para mim. Está todo mundo entendendo? Amém. Encontrei uma pessoa. Quando foi? Não lembro bem, mas faz um tempinho, faz tempo. Encontrei uma pessoa, pastor, a pessoa disse: minha irmã, tudo bem, como é que vai, beleza? Então, pastor, eu fui sua aluna lá em 2000 e eu digo: diz não, tá bom, faz tempo. Né, que já estão começando a me chamar de Gênesis. Já. Você tá certo, foi, pastor. Pastor, o senhor está orando por mim? Não estou não. Pastor, agradeço a sua sinceridade, né? Porque o senhor não está orando por mim. Minha criatura, eu nem lembrava de tu. Eu nem lembrava mais dela. Ô pastor, mas olha, eu preciso de oração. Meu nome é fulana. Aí contou, tal, algumas coisas. Tá, então vamos orar. Orei. Tá. Aí quando a gente já estava se despedindo, que eu voltei: peraí, ô irmã, e tu está orando por você? Você está orando por você? Ela, claro, sim, assim que eu tenho tempo. Ah, Jesus, vem cá, cabeça, vamos conversar. Como é que é o negócio? Eu não orava por você, meu irmão, porque eu não lembrava mais de você. Mas querida, se nem você mantém uma vida de oração, qual é a sua igreja, qual é o seu pastor? Eu saí da igreja faz tempo, agora eu sou só em casa. Digo: agora está explicado. Crente tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. E crente tem que aprender e manter uma vida de oração o tempo todo. Está todo mundo entendendo até aqui? Vamos ver outro exemplo por causa do horário. Vamos lá.
Lucas capítulo 22, vamos ver o maior de todos. O maior de todos, Lucas 22, 39. O maior de todos agora. Oh, aleluia. Deus é muito bom, gente. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E saindo, está falando de Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Tá. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, aqui aos discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Foi Jesus quem disse: orem, para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Preste atenção, olha para mim. Eu sei que alunos do Rema já sabem dessa parte, mas os que ainda não tiveram esse privilégio de terem feito Rema, vão fazer em nome de Jesus, com certeza. Mas deixa eu dar uma palhinha aqui, rapidão, que a gente fala sobre isso. Esse cálice que Jesus estava falando não era cruz. Por quê? Porque ele disse: foi para isso que eu vim. Desde pequeno, desde que ele aprendeu as Escrituras, sabia que iria ser crucificado. A questão não era essa. O cálice que ele estava falando é porque ele iria ser separado de Deus. E a comunhão que ele tinha com Deus era tão grande que isso ele não queria. Traduzindo para o português tupiniquim, presta bem atenção. Ele estava dizendo: olha, Senhor, na cruz, tudo bem, pode mandar, que eu mando ver. A coroa de espinhos, ok. Ser açoitado, ok. A vergonha, tudo bem. Ser crucificado nu, beleza. Levar as dores e as enfermidades, ok, eu estou junto. Ficar pobre, tudo bem. Mas separado de você, não. Era isso que ele estava falando. Era esse o cálice. Ou seja, preste bem atenção nisso. Ele tinha tanta comunhão com o Pai que ele aguentava qualquer coisa, menos separado do Pai. A pergunta: será que nós, estou me incluindo também, temos essa mesma posição aqui? Esse mesmo pensamento? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, deu o que der. Eu não vou ficar distante de Deus. Eu não vou deixar de ter comunhão com Deus. Será que nós temos? Não responde, tudo bem. É uma pergunta para você. Você está entendendo? Amém. Rapaz, ficou sem emprego. Foi mesmo, foi. Rapaz, ficou sem dinheiro também. Está devendo, tá. Cortaram a luz. Fiquei sem internet aí, pá. Vixe, sem internet? Pois é, ficou sem internet. Mas eu estou mantendo comunhão com Deus. Eu estou ligado com o Senhor, então me recuso a me preocupar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a minha comunhão com Deus não pode ser abalada por nada. É disso. É sobre isso que a gente está falando. Esse tipo de comunhão, esse tipo de ligação, temos sem tumulto, calma. Será que temos? E interessante, ele disse: passa de mim esse cálice. Ele não queria esse cálice. Todavia, não se faça a minha. Porque pela vontade dele, podia tudo, menos separar do Pai. Mas a tua vontade, ainda bem que não foi possível. Porque se fosse possível ele ficar ligado ao Pai, mesmo na sua morte, a gente não estaria aqui não. Já tinha todo mundo indo, inferno. Green card do inferno. Estava todo mundo com green card do inferno aqui. Só foi possível, escuta bem, a nossa comunhão com o Pai só foi possível porque ele teve que desfazer a comunhão dele com o Pai. E o que acontece quando você menospreza aquilo que para o nosso Senhor custou tão caro?
Você não foi salvo para ser membro de igreja, meu irmão. Todo crente tem que ter igreja, tem que ter um pastor. Mas você não foi salvo para ser membro de igreja, não. Amém. Isso não é o propósito principal, não. Isso aí é apenas uma consequência, beleza. Você também não foi salvo apenas para ir para o céu. Claro que você vai, Jesus volta hoje, não vai ficar ninguém aqui. Amém. Beleza, a gente vai. Mas você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você foi salvo para ter e manter comunhão. Amém. Comunhão com Deus. Que nível de comunhão você tem com seu Pai celestial? Já conversou com Ele hoje? O que foi que Ele falou para você hoje? Não, Ele não falou nada. Falou, Ele fala. Irmãos, você pergunta uma coisa, Ele responde na hora. Ele não passa 3 meses para te responder uma coisa, não. Você sabe na hora. Agora, o problema é, muitas vezes estamos com a nossa comunhão tão baixa que a gente não ouve Deus falar. Aí complica, né? Quanto maior a sua comunhão com o Pai, maior a sensibilidade ao Espírito. Quanto maior a sua comunhão com o Pai, melhor, escuta, você fica mais aguçado para ouvir. Opa, rapaz, isso aqui não é por aí não. Deus não tem isso para mim não. Deus não tem aquilo ali para mim não. Mas está tão fácil, é facinho, ó. Todo mundo está fazendo, tudo bem, todo mundo esteja fazendo, beleza. Mas eu não ouvi instrução do Pai acerca disso. Quem lembra aqui daquele passagem, daquele trecho, quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente? Rapaz, mandaram 2 vezes chamar ele, e o homem não vai. Lázaro está doente. Ele ficou no lugar. Aí mandaram outro dizer: Lázaro, teu amigo, aquele a quem tu ama, está doente. Ele ficou lá. Finalmente, mesmo aí soube, Lázaro morreu. Pois a Bíblia diz que ele passou mais 2 dias no lugar. Depois que Lázaro morreu. Meu Jesus, hoje em dia, meu amigo, o que ia ter de crente saindo da igreja dele? Como é que pode, o amigo dele? O amigo chegado dele. Que classe de pastor? Não, meu amigo, eu conheço um pastor que não tem isso não. Mas o nosso Senhor era guiado. Amém. Quando você vê mais na frente, você descobre por que o Espírito Santo não mandou ele ir. Porque os judeus estavam esperando para matá-lo antes do tempo. Foi livramento. Amém. Então ele foi, na segurança, foi lá e ressuscitou Lázaro. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Eu vou abrir uma igreja. Querido, vai devagar. Primeiro, porque quem abre igreja não é tu, é Ele. Você só segue. Segundo, Ele mandou. Pastor, mas é porque eu estou sentindo a necessidade. Irmãos, por mim tem uma igreja em cada esquina, é sério. Por mim, é uma igreja em cada esquina, rapaz. Bom demais. Mas por que você acha que não tem uma igreja em cada esquina? Porque Deus não mandou ninguém abrir uma igreja em cada esquina. Simples. Quem é o dono da igreja? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Não, eu vou mudar de emprego. Eu não aguento mais aquele emprego. Aquilo ali é a própria porta do inferno. Deus mandou. Pastor, mas eu sofro muito lá. Interessante é que antes foi Deus que abriu a porta. Socorro, abençoada, Deus abriu a porta para mim, todo emprego, o melhor emprego, abençoneta, o melhor emprego da minha vida, socorro, eita glória. Dali a 6 meses, 7 meses, socorro, ora por mim, porque eu estou querendo outro emprego, que aquilo ali. Oh, meu filho, mas não foi Deus que abriu? Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aí, é que abre. Vai orar.
Não estou dizendo que você tem que ficar sofrendo no emprego, tal. Não estou dizendo isso não, querido. Eu estou dizendo que você precisa orar para saber de Deus, pedindo sabedoria a Deus, como vai agir naquele lugar que Deus abriu para tu. Como? Aí se ele disser saia, você, ô patrão, estou indo, porque o outro mandou, o meu patrão, sabe, o principal, mandou, pronto. Mas é bem diferente. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Eu não aguento esse menino. Não, você é uns aborrecente. Teus filhos não é aborrecente não, tá? Amém. 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 A Bíblia diz que seus filhos são geração abençoada, são prósperos na terra. Quem inventou essa história de aborrecente foi Satanás. E não são seus filhos não, seus filhos são bênção. Amém. O que falta muitas vezes é sabedoria para lidar. Opa! Aí vai orar. Senhor, na tua palavra está escrito que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, ser-lhe-á dada. Então pede sabedoria ao Senhor e vai orar. Mas não fique chamando os seus filhos daquilo que Satanás falou nos seus ouvidos. Amém. Seus filhos são inteligentes, amém. Seus filhos são importantes, amém. Seus filhos são poderosos, seus filhos são prósperos, amém. Seus filhos são abençoados, seus filhos, eles vão superar você. Amém. Isso vai. Amém. O maior, um troféu para um pai e uma mãe é quando eles veem os seus filhos o superando. Amém. É ou não é, pai e mãe? É. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Amém. Ouviu, né, Jennifer? Sim. Pronto, é isso aí. É isso aí. Então, continuando, Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí, depois disso, depois que ele orava, depois que ele simplesmente entregava-se a Deus, no versículo 43, e apareceu um anjo do céu que o fortalecia, ou que o confortava. Observe que o anjo só veio depois que ele simplesmente deixou a vontade dele de lado e passou a fazer a vontade de Deus. Antes não veio não. E posto em agonia, ele orava mais. Olha isso, gente. Orava mais intensamente. Quem? O autor e consumador da nossa fé. O homem que não tinha pecado algum, filho de Deus. Era o único na terra, o único no planeta cheio do Espírito, em todo sentido da palavra, era ele aqui. Mas mesmo assim, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meu Deus! Que diferença! O interessante é que aqui Lucas não conta, mas os outros evangelhos contam, que ele voltou a seus discípulos 2 vezes, né? Se vocês não podem, rapaz, eles estavam tudo dormindo. Acorda! Vamos orar, ei, acorda, vamos orar. E voltava lá repetindo as mesmas palavras, depois voltava de novo. Então ele chegava e dizia: nem uma hora, ei gente, nem uma hora pudesse orar comigo. Se ele foi e voltou 3 vezes, então foi 3 horas orando. E tem crente que tem 3 minutos já está achando que é muito. É disso que estamos falando. Se, no versículo 46, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração. A oração. O que falta na vida de muitos cristãos não é nem oração, sabe? É o fervor na oração. É a intensidade na oração. É simplesmente dizer: Senhor, eu não quero sair daqui sem ouvir você falar ao meu coração. Está todo mundo me entendendo? Amém. Senhor, eu não quero sair daqui sem ouvir você falar. Eu preciso te ouvir.
Porque eu preciso de resposta para isso. E eu perguntei ao pastor João se ele não sabe de nada. Ele não sabe mesmo não. Sabe? Eu perguntei a fulano, disse, ixi, sabia não. Fui perguntar ao Mauro, e disse, Mauro, ei meu irmão, sei não. Quando um monte de gente diz sei não, é hora de tu orar. Porque não sabe. Eu vou dizer a vocês, já aconteceu comigo algumas vezes. Pastor de vocês erra de vez em quando, tá? Às vezes eu acho que mais do que tu. Mas já aconteceu comigo algumas vezes. Das pessoas chegarem lá no escritório e conversar, falar. E quando a pessoa terminou, eu disse, eu não sei não. Pastor, eu digo, sei não. Já experimentasse orar? Orar. Conversar com Deus? Tipo, gabinete com o Supremo? Vai lá, é de graça, não custa nada, e ele está toda hora. Eu não estou toda hora não, mas ele está toda hora. Manhã, madrugada, de noite, onde for. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Jesus foi escolher os apóstolos. Aqueles que iriam continuar a obra aqui na terra. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando para escolher aqueles que iriam continuar o trabalho que ele começou. Foi a noite toda orando. Não é interessante isso? A palavra de Deus diz que em um determinado tempo todo mundo procurava ele. Na verdade, ele estava no seu segundo ano, segundo para terceiro ano de ministério, nesse tempo, e muita gente procurava ele por causa dos milagres e por causa da palavra. Era uma coisa tremenda, mas a Bíblia diz claramente que ele se afastava para lugares solitários e ali orava. Uma certa vez, ele promoveu uma tremenda, uma conferência de cura e libertação, foi em Cafarnaum. Rapaz, era gente que era curado a rodo, mas muita gente curada, libertando e tal, e lavar aquela coisa toda, e foi o dia todinho, uma imersão completa. Então, é natural que ele tivesse cansado, claro. Era natural que ele chegasse por volta das 7, 8 horas da noite e tivesse só o cabo, só a rapinha do tacho, só isso. Tá, beleza. Mas a Bíblia diz claramente que os discípulos acordaram alta madrugada, procuraram ele e não acharam. Cadê ele? Aí alguém mais, espera. Cara, vai lá no deserto para ver uma coisa. Vamos lá. Chegou lá, ele tinha se levantado alta madrugada para orar. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Eu não estou dizendo agora que agora vai, pronto, terminou aqui, vai todo mundo para o monte. Bora para o monte porque o pastor está falando. Não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo, meu irmão, que você precisa ter uma comunhão com Deus de forma a te enriquecer, a ser na oração, que é revelado o plano de Deus para o teu ministério, para o teu chamado. É na oração que Deus ele mostra qual é o seu chamado, e ele mostra também como agir. Amém. Aleluia. Você só será bem sucedido em tudo que fizer quando você ter e manter a comunhão com Deus. Vou repetir, você só será bem sucedido em tudo que você fizer quando você ter e manter comunhão com Deus o tempo todo. Por quê? Porque a tua comunhão com Deus é diretamente proporcional a esse tempo, o Senhor. É diretamente proporcional ao amor que você tem por Ele. Comunhão com Deus sem o amor por Deus? Não, mas eu amo a Deus. Sério, quantas vezes tu fala com Ele? Quem ama, fala todo dia, fala o tempo todo. Vocês estão entendendo isso, gente? Vida de oração. Deixa eu contar, para terminar, o que aconteceu comigo uma certa vez. Tinha chegado do Rema, estava ensinando no Rema, eu estava ensinando no canto, lá eu cheguei de viagem e acordei pela manhã e tal, fui orar. Aí orei,
Em nome de Jesus, amém. Aí já ia me levantando, aí o Espírito Santo disse, já acabou? Não, acho que deve ter esquecido alguma coisa. Vou começar a orar. Ele foi orar, orando. Aí, glória a Jesus. 35 minutos depois, aleluia, amém. O Espírito Santo já acabou? Não, eu vou orar mais um pouquinho, né? Então, né? Senão eu era professor do Rema, gente, então eu tinha que orar. Eita glória. Meu Deus do céu. Aí, enfim, vamos orar. Tá? Orei. Aí foi 40 e tantos minutos. Não lembro que foi mais de 40 minutos. Orando. Quando eu, em nome de Jesus, amém. Já acabou? Espírito Santo, eis-me aqui. Quando você quiser falar comigo, estamos o dia todo. E já me levantando, ele disse, quantas vezes você conversa com a sua esposa? Eu digo, opa, peraí, aí golpe baixo. Não tem quantas vezes. Eu não conto quantas vezes, não existe quantas vezes. Eu sou casado com ela, não vai contar quantas vezes. O Espírito Santo, aí lá vai eu ensinar o Espírito Santo, olha essa, é o cara. Pois é, Espírito Santo. Olha, não, só eu que fiz isso aqui, ninguém mais. Espírito Santo, você diz na sua palavra, aquele que se une à sua mulher, torna-se um só com ele. Um não é assim não, isso é dois. Um é assim, ó, assim. Então não tem quantas vezes. Rapaz, a resposta foi na lata. Diz, também está escrito, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele. Aí completou, um não é assim não, assim é dois, um é assim, ó. Toma para aprender. Tá, Senhor, então é quantas vezes, como é que funciona, como é isso? Então já que não é quantas vezes, ele disse, filho, não é o tempo, é a vida. Não é o tempo que você passa orando, é sua vida de oração. Eu te chamei para ter uma vida de oração. Não deveria ter na igreja pessoas que oram mais que outras, Kelly. Não devia. E por que tem? Alguém está falhando em algum lugar. Todos deveríamos ser pessoas que oram. Todos deveríamos ser pessoas que investem tempo ouvindo Deus falar. Amém, amados? Então, invista tempo ouvindo o Senhor falar. Vou dizer de novo: invista tempo ouvindo o Senhor falar. Não espere as coisas ficar ruins. Não espere a situação piorar, até porque vai piorar mesmo, independente de tu esperar ou não, piora. Não, mas não fique esperando esse tempo para orar. Meu irmão, investe tempo hoje. Amém. Em orar, antes que a coisa aconteça, vai orar. Estão entendendo até aqui, gente? Antes, vai orar, vai conversar com o Senhor, vai simplesmente se encher, não de autoajuda, mas da ajuda do alto. Amém. Uma pessoa que ora intensamente jamais entra em depressão. Amém. Uma pessoa que ora intensamente, ele passa por situações adversas, passa. Ele passa por problemas, passa, mas passa rindo. Amém. Uma pessoa que ora intensamente, ele começa as suas orações pela resposta. Amém. Já começa dizendo pela resposta. Está todo mundo entendendo até aqui? É interessante, meu irmão, que antes, estou tentando terminar. É interessante que antes que a palavra chegue na nossa boca, Jesus disse que Deus já sabe. Ou seja, ele sabe o que tu pensa, Satanás não sabe o que tu pensa não, mas Deus sabe. Mas não é interessante que mesmo sabendo ele quer ouvir a sua voz? Amém. Ele não abre mão de ouvir você. Amém. De ouvir a sua voz, de ouvir você falar. Amém. De ouvir, Pai, eu estou aqui e eu sei que eu tenho muito que fazer, tal, mas Senhor, eu não quero fazer nada sem conversar contigo. Vamos conversar. Rapaz, a resposta é na hora. Bora, vamos conversar. É muito importante, meu irmão. O homem é um ser espiritual, mas ele é um ser psicobiosocial. Ele é psicológico, biológico
né, do corpo, anatomia, e social. Ele precisa de socialização. Ele precisa conversar. Foi Deus que fez você assim. Mas Ele te fez também espiritual. Todo ser humano precisa ter alguém para estar em contato, em comunhão. E a pessoa que mais está em comunhão contigo é aquele que mora dentro de você. A pessoa que mais está em comunhão contigo é aquele que mora dentro de você. E é também aquele que mais fala contigo. 6 pessoas ao seu redor, vamos lá. Diz, vai orar. 6 pessoas, vai. 6 pessoas, vai lá, vai. Rayane, vai orar, Rayane. Vai orar, Rayane, vai. Amém, queridos. Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa manhã. E se você está aqui é porque você precisava ouvir essa palavra. Vou dizer de novo, se você está aqui é que você precisava ouvir essa palavra. Ah, não, eu queria que fulano estivesse aqui. Não, tu está aqui é porque é para tu. Ore, queridos. Ore. Que as pessoas se conheçam como pessoa de oração. Porque aquelas pessoas que não têm tanta fé, aquelas pessoas que muitas vezes nem crentes são, mas quando eles quiserem alguma coisa, ele vai chegar a você. São pessoas que não têm o Espírito Santo dentro deles, nunca nasceram de novo, mas precisam de uma palavra de Deus. Aí vai perguntar a quem? A quem tem o Espírito Santo. Quem? Tu? Ei, rapaz, eu estou querendo fazer uma viagem lá, não sei para onde. E aí, eu queria ver se vai estar bem. Dá para tu conversar com Deus? Aí você, beleza, mas eu posso conversar com Deus, tá? Mas deixa eu te falar, tu sabe que tu mesmo pode conversar com Deus, é só receber Jesus, ó. Tu já entra com o Evangelho aí. Isso não é uma bênção? Amém, queridos. Eu tinha outras coisas ainda para falar, mas o Espírito Santo me está mantendo aqui. E quando a unção ela manda parar, a gente para, porque a partir daí você fica falando só de você, né? Você mesmo, então não dá. Mas aquilo que eu falei foi aquilo que o Espírito Santo mandou que eu falasse. Vai orar. Vai orar. Vai investir tempo na oração. Você está precisando. Se essa palavra veio é porque você está precisando. Vai orar. Deus está... Eita, Senhor. Eu pensei que tinha terminado. Deus está sentindo sua falta. Nos momentos de dedicação a Ele. Eu não sei quem, alguém aqui, Deus está falando isso. E é mais de uma pessoa. Deus está sentindo sua falta. Está pouca. A conversa está pouca. A intimidade está pequena. Vai orar. Porque quando chegar os dias difíceis, você vai passar por eles sorrindo. Amém. Amém? Obrigado, Senhor. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez a sua confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, né, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.